Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom retorno a todos, espero que estejam todos bem, saudáveis. Olha só, então essa é a nossa primeira aula depois do retorno e eu quero retomar alguns assuntos importantes. A gente está falando de localização geográfica, a gente está falando de principalmente coordenadas geográficas, né? E eu já fiz uma introdução também com vocês sobre movimentos da Terra, falamos sobre o movimento de rotação, translação, estações do ano. Então eu quero fazer um panorama geral para a gente poder aprofundar e já discutir também uma característica importante que são os fusos horários, tá? Então a gente chega lá. Primeiro vamos resgatar mais ou menos de onde nós estávamos. Olha só, primeiro o nosso planeta ele tem um formato esférico, levemente achatado nos polos. Então, quando a gente considera a circunferência total do planeta, nós temos dados diferentes. A chamada circunferência equatorial, que como ele tem esse achatamento, nós temos uma circunferência, uma maior circunferência possível, que percorrendo a chamada linha do Equador. A linha do Equador é a linha que divide ao meio o nosso planeta. Então, nós temos uma única linha imaginária possível que representa a maior circunferência do planeta. Então, essa é a nossa referência para a divisão do planeta em dois hemisférios, tudo bem? Então, a linha do Equador é a única linha possível que significa a maior circunferência, a maior volta completa ao redor do planeta, dividindo exatamente ao meio. Então, a própria palavra Equador significa que divide ao meio, tudo bem? Então, essa linha separa o hemisfério norte do hemisfério sul, o hemisfério setentrional do hemisfério meridional, ok? Isso é para nós um ponto importante. Agora, quando eu considero uma linha imaginária que dá a volta, passa pelos dois polos geográficos do planeta, pelos dois extremos, o polo norte e o polo sul, aí eu já tenho um universo de possibilidades. Então, eu poderia traçar uma linha como referência em qualquer ponto do planeta, em qualquer parte da superfície. E aí nós veremos depois, na discussão de fuso horário, por que nós estabelecemos o chamado meridiano de Greenwich, ou meridiano central, que é o nosso meridiano referência para a localização geográfica, é o nosso zero. Tudo bem? Então, considerando os paralelos que acompanham a linha do Equador e os meridianos que acompanham o meridiano central, nós definimos, a partir do cruzamento entre um paralelo e um meridiano, a nossa localização geográfica. Tudo bem? Então eu estou só fazendo um resgate geral. Então olha só, a partir dos paralelos e meridianos eu estabeleço as coordenadas, cruzamento entre paralelo e meridiano. Como variam os paralelos? E aí a gente precisa utilizar como referência, e o livro de vocês tem uma imagem que retrata muito claramente isso, porque se eu considero a linha intermediária do planeta, a partir dessa linha, o zero, e o extremo norte e o extremo sul, como o último ponto, a última possibilidade de uma linha paralela à linha do Equador, eu tenho uma variação que vai de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul, ok? Então, os paralelos, eles nos dão a referência de latitude, sendo variação de 0 a 90 para o norte, 0 a 90 graus para o sul, ok? Eu, inclusive, coloquei um vídeo complementar, um pouco antes das férias, para vocês assistirem. Se vocês tiverem dúvida, vocês reassistam para entender essa dinâmica. Agora, considerando os meridianos, o meridiano central, nós temos linhas traçadas, passando pelos polos norte e sul. Então, quando eu considero a variação dessas linhas, eu tenho uma circunferência total, uma volta completa na circunferência que representa 360 graus. Como nós estabelecemos uma linha referência, que é o nosso zero, então nós teremos uma variação de 0 a 180 graus e 0 a 180 graus. Agora, usando a orientação leste-oeste. Então, a orientação utilizada para a variação, para a observação
das linhas imaginárias chamadas de meridianos, elas variam de leste para oeste. 0 a 180 graus para leste, 0 a 180 graus para oeste. Ok? Tudo bem? Então a gente está falando aqui de coordenada geográfica. A referência dada pelo meridiano é a longitude. A longitude é estabelecida pelos meridianos, considerando as linhas traçadas como se todas as linhas passassem pelos polos norte e sul do planeta. Polo geográfico, os extremos do planeta. Ok? 0 a 180 para leste, 0 a 180 para oeste. O cruzamento de um paralelo com o meridiano nos dá um ponto específico que nos permite a localização, que é como se fosse o endereço daquele ponto na superfície terrestre. Então, o endereço: 30 graus latitude norte, 150 graus longitude leste. Então, é o cruzamento entre paralelo e meridiano em cada parte do planeta, lembrando que são linhas imaginárias, que nos garantem o endereço específico, que é a nossa coordenada, a coordenada geográfica, ok? Então, isso é uma forma importantíssima da gente conseguir se localizar no planeta, garantir a nossa localização geográfica, é estabelecer as coordenadas. Agora, o que nós também já falamos, aproveitando inclusive esse conhecimento sobre coordenadas. Nós já falamos que o nosso planeta, considerando os polos norte e sul geográfico, ele tem uma inclinação. Ele não está parado exatamente com o polo norte certinho, reto, e o polo sul. Não, ele tem uma inclinação, considerando os extremos do planeta, tá? Considerando um plano imaginário. Então o planeta não está assim certinho, ó, polo norte e polo sul, não. Ele tem uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus. Então essa inclinação ela faz toda a diferença. Por quê? O nosso planeta faz dois movimentos. Vamos resgatar de novo o que nós já falamos. O movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol. Todos os planetas do Sistema Solar desenvolvem uma órbita em torno do Sol, e nós desenvolvemos também Mercúrio, Vênus, Terra. O nosso planeta Terra é o terceiro mais próximo do Sol e desenvolve uma órbita em torno dele, certo? Esse plano de órbita, esse plano imaginário que a gente chama dessa órbita do planeta chamada em torno do Sol, chama eclíptica, o plano da eclíptica, porque o nosso planeta, o movimento feito em torno do Sol, ele é um movimento no formato de uma elipse, ele não é um movimento circular certinho, é uma elipse, certo? E quanto tempo dura esse movimento? Esse movimento dura 365 dias e 6 horas. Então a gente já falou sobre isso também. O que nós fazemos com o calendário? Como é que nós nos organizamos? O ano tem 365 dias. Essas 6 horas elas são acumuladas ao longo de 4 anos. A cada 4 anos nós temos um ano bissexto, certo? A gente acumula. Então esse ano, por exemplo, foi um ano bissexto, nós tivemos o dia 29 de fevereiro. É uma mera forma de organizar, considerando o percurso total, o tempo cronológico total do movimento de translação. Além da translação, a Terra faz o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Esse movimento ele vai de oeste para leste. Então eu não vou nem simplificar aqui, mostrar aqui, porque isso pode confundi-los. Oeste para leste. Lembrando que, também importante para nós, orientação, ela não é direita e esquerda. Esqueçam essa noção de norte, sul, leste, oeste, direita e esquerda. Não. Orientação é de acordo com, por exemplo, o nascer e o pôr do sol. Ok? O sol sempre nasce no leste e ele sempre se põe no oeste. Então, o leste é o nascente, o oeste é o poente. A partir dessa definição, nós estabelecemos os chamados pontos cardeais. Então, leste-oeste, a partir do movimento aparente do Sol. Por que movimento aparente? Porque nós sabemos que não é o Sol que se movimenta, é a Terra que se movimenta em torno do Sol. Mas um observador estático do planeta, ele tem a impressão de que o Sol está em movimento. Então, isso permite a nossa orientação. Nascer do Sol no leste, pôr do Sol no oeste. E aí nós estabelecemos os extremos a partir da atração magnética feita na criação da bússola, uma invenção humana, uma descoberta, né, que há uma atração magnética dos polos, dos extremos.
E aí nós estabelecemos os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, que por nós são os mais utilizados. Tudo bem? A gente vai depois aprofundar um pouco mais essa questão, mas os pontos cardeais são fundamentais para a orientação das coordenadas geográficas. Então, se eu falo para vocês, o navio afundou na latitude 30 graus norte, longitude 70 graus oeste. Aí, latitude 30 graus, longitude 70 graus. Aí, se eu falar só isso, eu não tenho exatamente a posição aonde está. Pode estar no norte, pode estar no sul, pode estar no leste, pode estar no oeste. Então, por isso que a coordenada sempre acompanha a orientação. Então, qual é a orientação? Latitude 30 graus norte, longitude 70 graus leste ou oeste. Estou dando um exemplo qualquer aqui. Mas a coordenada precisa da orientação. Tudo bem? Agora, qual é a relação, qual é a interferência dessa inclinação? Essa inclinação faz com que o nosso planeta, a inclinação de 23 graus e meio, que eu falei agora há pouco, ele, ao longo do movimento de translação, ele receba a incidência dos raios solares se dê de forma desigual ao longo de todo esse movimento. A distribuição de luz é desigual. Então tem momento que ela está incidindo mais sobre uma região, tem momento que ela está incidindo mais sobre outra. Ok? Então essa questão, ela interfere diretamente, por exemplo, nas chamadas estações do ano. A gente vai voltar para esse assunto depois. Por enquanto é só, gente. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.